Bom, em frente aqui com o Noticiário Nacional, o senador Rodrigo Pacheco cobrou uma retaliação, uma retratação do presidente Lula sobre a declaração que comparou a guerra em Gaza com o Holocausto. O presidente da Casa Legislativa Federal se manifestou publicamente durante a sessão plenária. Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, se posicionou logo no início dos trabalhos e disse que é fundamental um pedido de desculpas por parte de Lula. A polêmica declaração de Lula ocorreu durante o fim de semana em uma coletiva de imprensa em Abeba, na Etiópia. Ele estava na cidade para participar dos últimos dias da 37ª Cúpula da União Africana e também de reuniões bilaterais com chefes de Estado do continente. O presidente fez a declaração que ganhou muita repercussão depois de ser questionado por uma decisão de alguns países suspenderem repasses financeiros para a agência da Organização das Nações Unidas. A entidade dá assistência a refugiados palestinos, por exemplo. Ao abordar o assunto, Lula comparou a situação na faixa de Gaza com o Holocausto, quando Hitler matou milhares de judeus. Para Pacheco, ainda que a reação de Israel sobre o conflito seja desproporcional, a declaração de Lula não se justifica. Vamos conferir um trecho, então, do que o presidente do Senado falou. Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada. A fala de Lula também vem aí aparecendo com repercussões externas. Na última segunda, Israel declarou que o presidente do Brasil é persona non grata no país. O termo é um instrumento jurídico utilizado nas relações internacionais para indicar que um representante oficial estrangeiro não é mais bem-vindo. Bom, como diz um querido amigo, Silvio Navarro, aliás, um abraço, Silvio, o Pacheco falou pachequês. Ficou no muro, subiu lá, ficou lá em cima, olha, a fala foi equivocada, mas ele não quis dizer isso, mas ok, pelo menos o Pacheco pediu ali uma retratação que é o mínimo do mínimo que o Lula pode fazer diante disso tudo. O problema é que ele está dobrando a aposta, o governo federal não dá sinais de que vai pedir desculpas, o que deveria fazer. Israel, do outro lado, está escalando essa história, porque é o seguinte, a imprensa nacional não está falando, mas quando você vê o chanceler israelense falar o que está falando, quando você vê o primeiro-ministro de Israel falar o que está falando, eles representam a indignação do povo de Israel. Eles são representantes daquela população. Se você pegar, Pedroso, a imprensa local de Israel, o Brasil é tratado como pária. As pessoas não param para pensar isso, ficam nessa bolha ideológica, não, porque eu gosto do Lula, então eu defendo em qualquer situação, ou eu não gosto do Lula, então eu critico em qualquer situação. Deixem disso, essa história é vida real. As pessoas ficaram ofendidas, um país ficou ofendido. Os Estados Unidos, inclusive, tem reunião hoje com o Lula, o secretário de Estado norte-americano fala hoje com o Lula, já deu recado, não concordamos com o Lula e não achamos que o que está acontecendo em Gaza é um massacre. Então está pontuado já como o mundo está se posicionando. E o Brasil está na contramão da história, pelo menos na contramão da história das democracias. E é muito grave que o senador, presidente Rodrigo Pacheco, ele se atenha simplesmente a uma orientação ao presidente da República quanto à retratação. O Senado Federal tem uma série de atribuições. Dentre elas, tem também o papel de representação, muitas vezes, da República. Então, caso o presidente não se retrate, é fundamental que mais senadores, que a Casa como um todo, que o Congresso Nacional se contraponha, dizendo e deixando muito claro que o Brasil e os brasileiros não coadunam com essa fala absurda apresentada
representado. Teve inclusive uma pesquisa mostrando isso, que mais de 80% da população discorda do que foi falado. Enfim, é preciso esclarecer. O próprio Jacques Wagner, Mark, disse ali que teve seus sentimentos feridos por conta da fala. Tentou ali apresentar um contraponto para o presidente, mas pelo visto também não foi ouvido. A gente precisa mais, porque senão é isso. Seguiremos anões diplomáticos e cada vez menores. E o que mais me perguntam nas redes sociais, quando me encontram na rua, é: e esse impeachment do Lula não vai escalar a fim de virar um processo grande que derrube o presidente? Muito difícil. Já tem 120 assinaturas, mas é muito difícil que cresça muito mais do que isso. E o mais importante é que até agora o Arthur Lira não falou nada. Deveria falar. Ele é o terceiro homem mais importante do país, mas não falou nada sobre o assunto. Comentou até a morte do Abílio Diniz, Pedroso, mas não falou nada sobre esse assunto. E cabe a ele, exclusivamente ao CPF dele, aceitar ou não um processo de impeachment. E é preciso também afastar aqui, né? Os deputados estão dizendo lá, alguns deles, que pode começar uma guerra entre Brasil e Israel. Isso é besteira. Temos que tratar aqui a verdade. Até porque estamos cobrando a verdade do Lula. Não vai acontecer guerra nenhuma entre o Brasil e Israel por causa disso. Agora, a situação internacional fica, claro, grave, né? As relações comerciais são afetadas, o Brasil fica mal falado, para dizer o mínimo, na comunidade internacional. Agora, não vai acontecer uma guerra, Pedroso, e o impeachment também é muito difícil de ocorrer, né? O que é importante é fazer o debate para cobrar que o Lula se retrate. Ele tem que se retratar. Guerra está fora de cogitação. Outras questões práticas fora de cogitação. Mas as relações brasileiras ficam prejudicadas. Você comentou do secretário de Estado americano que estará no Brasil, tem uma reunião com Lula. Só um fato que é importante em saber. Ele é descendente de pessoas, de judeus, que foram mortos, inclusive, em Auschwitz. Então, a gente já sabe qual o clima que talvez norteie parte desse bate-papo. 7h40.